Jesus, o Cristo. Episódio 8. Jesus vai a Jerusalém. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Jesus e seus discípulos tinham passado 3 anos plenos e frutíferos juntos, percorrendo as estradas empoeiradas da Palestina, tocando os corações e as vidas de inúmeras pessoas, espalhando as boas novas do Evangelho. Mas agora o Senhor Jesus sabia que era chegado o momento da verdade e do confronto. Era hora de ir em direção a Jerusalém para dar seu último testemunho e viver a última demonstração da sua vida. Jesus sabia que conflitos, sacrifício e morte o esperavam em Jerusalém. Mas ele também sabia que essa era uma parte importante do plano de Deus, no seu propósito para ele. Ele tentou preparar seus discípulos para esse momento. Ele compartilhou seu destino com eles. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles irão matá-lo. E depois de morto, ele ressuscitará após 3 dias. Mas eles não pareciam entender. Agora ele tinha que tentar de novo. E eis que nós subimos a Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele e o matarão. E ao 3º dia ressuscitará. Mestre, queríamos que nos fizesses o que nós pedirmos. Que quereis que vos faça? Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo com que eu sou batizado? Sim, mestre, podemos. Vós bebereis do cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está reservado. Os outros discípulos ficaram furiosos com Tiago e João por fazerem tal pedido. Eles se achavam mais merecedores do que os outros? Aproximai todos vós. Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam e usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Qualquer um dentre vós que quiser ser grande será serviçal. E qualquer um dentre vós que quiser ser o primeiro será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Vamos continuar nossa viagem. Quando Jesus e os discípulos prosseguiram sua viagem, chegaram a Jericó, 24 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Um mendigo cego de nome Bartimeu estava sentado no portão da cidade, pedindo algumas moedas aos viajantes que por ali passavam. Uma ajuda. 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 Uma moeda. Ajuda. Uma ajuda, por favor. Uma ajuda. Ajuda. Ajudem a um pobre cego. Bartimeu se perguntou que alvoroço repentino era esse. O que é isso? O que está acontecendo? É Jesus. Jesus de Nazaré. Ele está vindo com seus discípulos. Jesus de Nazaré, o filho de Davi?
Louvado seja o Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. O que disseste? Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vai, traze-o a mim. Tem bom ânimo. Levanta-te, que Jesus te chama. O que queres que te faça? Mestre, que eu receba a minha visão. Receba a tua visão. Tua fé te salvou. Louvado seja o Filho de Davi. Obrigado, Senhor, por ter me dado a visão. De novo, Jesus havia demonstrado o poder de Deus em dar visão para os cegos, em dar cura e saúde para aqueles que necessitavam. Em Jericó havia um chefe dos publicanos de nome Zaqueu. O povo de Jericó desprezava-o. Quando ele ouviu o barulho da multidão, ele saiu para ver o que estava acontecendo. Por que esse alvoroço todo? Quem o povo está recebendo? Jesus de Nazaré. Ele vai para Jerusalém. Jesus de Nazaré, que muitos achavam ser o Messias prometido? Zaqueu tinha ouvido falar da compaixão e compreensão de Jesus, do seu amor generoso. De repente, a coisa mais importante no mundo para Zaqueu era ver Jesus. Mas ele era de pequena estatura. Como poderia vê-lo nessa multidão? Então ele se lembrou de uma certa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Talvez, se ele se apressasse, alcançaria a figueira antes de Jesus e a multidão chegarem lá. Era o lugar perfeito. Ele poderia ver tudo o que estava acontecendo. Então lá veio Jesus, e ele parou bem debaixo da figueira brava e olhou para os seus galhos acima. Zaqueu, vem e desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu não acreditou no que ouviu. Jesus o chamara pelo seu nome. O Senhor ficaria na sua casa. Depressa, Zaqueu desceu da árvore e recebeu Jesus com alegria. Os discípulos ficaram felizes em aceitar a hospitalidade de Zaqueu. A viagem para Jerusalém era longa e cansativa, mas a multidão ficou indignada. Com tantas pessoas boas, justas e religiosas em Jericó, por que Jesus escolhera ficar com esse pecador? Esse publicano desonesto que enganava seus vizinhos e não tinha amigos? Quanto a ele, a consciência de Zaqueu tinha começado a incomodá-lo. Na verdade, ele não aprovava a forma como ele juntara a sua fortuna. Ele começava a sentir a necessidade do perdão. Queria muito uma chance para recomeçar, para viver a vida nova sobre a qual Jesus falava. Meu Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenha defraudado alguém, restituo quadruplicado. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
E assim, depois de Jesus e seus discípulos terem descansado em Jericó, eles continuaram a sua viagem para Jerusalém. Nesse meio tempo, em Jerusalém, pessoas de toda a Palestina estavam se reunindo para celebrar a Páscoa. E todos se perguntavam se Jesus viria ou não. O que você acha? Jesus virá para a festa? Quem sabe? Quando ele esteve aqui antes, os fariseus e os principais sacerdotes quiseram prendê-lo. Sim. E agora mandaram avisar que se ele vier para cá em segredo e alguém souber onde ele está, deve informar os sacerdotes para virem prendê-lo. Se ele vier, haverá muita agitação. Sem dúvida, ele vai desafiar os fariseus de novo. Jesus e seus discípulos estavam cada vez mais perto de Jerusalém. Quando se aproximaram de Betfagé e de Betânia, 2 vilarejos próximos de Jerusalém, junto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos em uma missão especial. Ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. Assim o faremos, Senhor. Sim, mestre. Quando os 2 discípulos foram fazer o que Jesus dissera, devem ter se perguntado o que ele quis dizer. Ao entrar no vilarejo, encontraram o jumentinho assim como ele dissera. Apesar de o dono perguntar o que estavam fazendo, ele pareceu satisfeito com a sua explicação e eles levaram o animal. Quando os 2 discípulos voltaram com o jumentinho, de repente os seguidores de Jesus começaram a entender o significado da ação. E eles sentiram uma onda de esperança e alegria. Paz no céu! Glória nas alturas! Glória nas alturas! Glória nas alturas! Bendito que vem o nome do Senhor! Glória nas alturas! Bendito o Rei! Hosana! Hosana! Ó Jerusalém, se tu conhecesses ao menos nesse dia o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo de tua visitação. Hosana! Hosana! Hosana, Senhor! Glória nas alturas! Bendito o Rei que vem em nome do Senhor! Hosana! Hosana! As ruas de Jerusalém estavam lotadas com peregrinos que vieram celebrar a Páscoa, a mais importante de todas as festas e celebrações judaicas. Um lembrete de como Deus libertou seus antepassados da escravidão no Egito muitos séculos atrás. De repente, as pessoas ouviram uma agitação alegre à distância. O que estava acontecendo? Quem estava chegando? Quem é? Quem está vindo? Que alvoroço é esse? Quem é? É o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Hoje a multidão recebe Jesus como um rei. Mas em apenas alguns poucos dias, muitos deles se voltarão contra ele e se juntarão aos líderes religiosos para pedir a sua morte. Então Jesus foi ao templo
e as pessoas levaram os cegos e coxos até ele, e ele os curou. Mas os principais sacerdotes e os anciãos do povo estavam aborrecidos e furiosos com ele. Ele tinha desafiado as suas tradições e eles invejavam a sua crescente popularidade. Hosana ao filho de Davi! Hosana ao filho de Davi! Vamos ver o que é isso. Ouves o que essas crianças disseram? Sim. Nunca lestes. Pela boca dos meninos e das criancinhas tirarás a perfeita verdade. E assim o conflito começou a crescer. De um lado havia os seguidores de Jesus, cujas vidas foram mudadas, que encontraram cura física e espiritual através dele. Do outro lado, havia os líderes do templo, as autoridades religiosas da época de Jesus que o desafiavam, que se sentiam ameaçadas por ele, por sua influência e seu poder. Alguns dias depois, Jesus levou 4 de seus discípulos, Pedro, André, Tiago e João, ao Monte das Oliveiras, junto de Jerusalém. Ele lhes falou do dia em que Jerusalém seria destruída e que ele logo teria que deixá-los, mas que voltaria. Mestre, quando serão estas coisas? Que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Que a certeza esteja convosco. E não vos enganeis, porque virão muitos em meu nome dizendo, sim, sou eu. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Porque é necessário que isto aconteça primeiro. Mas o fim não será logo. Qual será o sinal do fim, Senhor? Ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares terremotos e fome. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor de meu nome. Nessa hora, mestre, o que devemos fazer? Não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de responder. Quando a hora chegar, tereis sabedorias a que não poderão resistir todos quantos se vos opuserem. O que será de nossa família e amigos nesses dias, Senhor? Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues. E matarão alguns de vós. E por todos sereis odiados, por causa de meu nome. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Na vossa paciência, possuireis as vossas almas. Jesus falou com eles durante muito tempo. Vividamente, ele descreveu o que estava por vir. Ele queria tranquilizar e fortalecê-los. Mas ele queria que entendessem que grande perigo pessoal os aguardava. Ele os avisou para estarem alerta, para vigiarem e orarem, pois ninguém sabia quando o Filho do Homem viria de novo. Algum tempo depois, Jesus reuniu todos os seus discípulos para falar com eles. Bem sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia que o que fora profetizado nas Escrituras logo se realizaria. O número dos seguidores de Jesus aumentava a cada dia que se passava. As pessoas eram atraídas por ele pela verdade e pelo calor das suas palavras. Mas os líderes do templo não queriam perder a sua liderança sobre o povo. Os sacerdotes e fariseus começaram a ficar cada vez mais hostis com Jesus. Ficaram muito alarmados com o relato das suas atividades em Jerusalém e sua crescente popularidade. Ouviram como esse rebelde continua falando contra nós, chamando-nos de malvados e adúlteros? Eu digo que é hora de pormos um fim às ações desse falso profeta. Se o deixarmos assim, todo o povo crerá nele. E os romanos virão e nos tirarão o nosso lugar e a nossa nação. Vós nada sabeis,
Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Mas como vamos prendê-lo? Ele está sempre cercado pelo povo. E não devemos provocar a sua ira. Precisamos achar uma hora em que ele estiver longe do povo. Mesmo assim, como saberemos que é hora de agir se ele não se encontra em Jerusalém? A Páscoa não está muito longe. Certamente ele virá para a festa. O que vos parece, Caifás? Se ele vier, não devemos poupar esforços para descobrir onde e como ele pode ser pego sozinho. E assim eles começaram a planejar a morte de Jesus. Mas eles sabiam que teriam que agir com cautela, pois ele parecia ter uma multidão de seguidores. Durante a última semana de Jesus em Jerusalém, ele e seus discípulos foram convidados para jantar na casa de Simão, o leproso, que vivia em Betânia, nos arredores de Jerusalém. Havia lá outros amigos de Jesus, inclusive Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. A irmã de Lázaro, Marta, ajudava a servir a refeição. Então Maria, a outra irmã de Lázaro, entrou na sala. Maria e Marta eram seguidoras devotas de Jesus. E Maria aproveitou essa oportunidade para demonstrar seu amor pelo Salvador. Naquela época, era costume ungir a cabeça ou os pés de um convidado de honra com óleos preciosos e unguento. Para Maria, era um lindo ritual de amor e devoção. E Jesus ficou profundamente comovido. Mas havia um homem presente que ficou muito aborrecido com a ação de Maria. Judas Iscariotes. Por que esse desperdício? Este unguento podia vender-se por grande preço e então dar-se o dinheiro aos pobres. Deixai-a. Para que a molestais? Ela fez boa obra para mim. Sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que podia. Ela ungiu meu corpo para que me fosse dado conforto. Em verdade vos digo que, em todas as partes onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Judas, em vez de ver um ato generoso de amor e sacrifício, viu desperdício. Talvez ele fosse prático, ou talvez fosse apenas ganancioso. Mas para Jesus, a devoção de Maria foi um lindo presente e tornou-se um incidente de grande valor nas nossas escrituras. Nesse meio tempo, em Jerusalém, o sumo sacerdote convocou uma outra reunião com os líderes do templo para tramar a morte de Jesus. No exato momento em que os sacerdotes se reuniam no templo, Judas Iscariotes, tendo deixado o jantar na casa de Simão, estava voltando para Jerusalém de Betânia. Judas se ofendeu com o que acontecera na casa de Simão. Ele ficou atordoado com a repreensão de Jesus. Começara a perder a fé naquele que ele esperava fosse salvar Israel. Há quase 3 anos eu o sigo, esperando que ele se declare o rei de Israel. Por que devo esperar mais? A sua causa não é uma causa perdida. Eu me pergunto o que os sacerdotes do templo fariam se eu os levasse até Jesus. Sem dúvida, me pagariam bem para saber como poderiam pegá-lo. Judas tomou sua decisão. Ele iria ao templo para falar com os principais sacerdotes. No templo em Jerusalém, os sacerdotes ainda tentavam achar uma forma para pegar Jesus. Até agora, todas as suas tentativas tinham fracassado. Nesse momento, um guarda entrou para dizer a Caifás, o sumo sacerdote, que havia um homem lá fora,
que queria falar-lhe sobre um assunto de grande importância. Judas apresentou-se a Caifás e começou a explicar a razão da sua visita. Alguns sacerdotes ficaram aborrecidos por Caifás ter convidado esse estranho para a sala do conselho. Este homem é Judas Iscariotes, seguidor de Jesus de Nazaré. Ele me disse que fará com que Jesus caia em nossas mãos. O que me dareis se eu entregá-lo a vós? O que achas que devemos oferecer a este homem? Deve oferecer-lhe o bastante. O preço de um escravo são 30 moedas de prata. É boa quantia. Vamos pagá-lo e fazer o acordo. Lhe pagaremos 30 moedas de prata. Prepara 30 moedas de prata. Esse homem Jesus agitou o povo da Galileia até Jerusalém com os seus falsos ensinamentos. Presta um grande serviço em nos ajudar a livrar a nação desse falso profeta. Espera uma oportunidade e toma cuidado. Ele tem muitos seguidores e seria perigoso se ficassem contra nós. Ele deve ser pego na ausência das pessoas. E assim o destino de Jesus foi decidido. Não por seus inimigos que tentaram todos os meios possíveis para desacreditar e destruí-lo, mas por um de seus próprios discípulos, um do círculo íntimo daqueles mais próximos dele. O acordo estava feito. Por 30 moedas de prata, Judas entregaria o seu mestre, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, nas mãos dos seus inimigos.